Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBLCM, de todas as semanas trazendo informações sobre banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, e dessa vez eu vim com um tema realmente para quem está no nível mais iniciante, que foi uma pergunta que eu recebi recentemente de profissionais, de pessoas que se inscreveram nos nossos workshops gratuitos, né, perguntando se é possível aprender banco de dados sendo leigo. É legal a gente poder realmente estar dando uma orientação, inclusive para quem está começando, para que a gente consiga realmente dar um direcionamento aí de carreira para quem quer iniciar na área de tecnologia, especificamente na área de banco de dados. Lembrando, pessoal, banco de dados, quando a gente fala do banco de dados, ele realmente é o que as empresas têm de mais importante, né? De realmente estar armazenando as informações aí, os dados para poder extrair as informações. Então, quando a gente fala dos dados em si, cara, é a matéria-prima, né? E aí, a gente extrai informações que são utilizadas para tomada de decisão, tá? Então, banco de dados é algo que não só o DBA, né, o administrador de banco de dados, utiliza, mas todo mundo que trabalha na área de TI tem que ter uma noção sobre banco de dados, tem que entender os conceitos. Então, quem trabalha com desenvolvimento utiliza bastante banco de dados. O administrador de banco de dados é o cara que realmente administra e tem acessos privilegiados aí para poder realmente fazer diversos tipos de ações. Quem trabalha como arquiteto, quem trabalha como BI, então a gente tem que ter que banco de dados realmente é uma área muito nobre na área de tecnologia e que ela existe tanto em ambientes on-premises, que no data center das empresas, tanto em ambientes cloud, que é nas nuvens, né, que tem se falado muito, que são os grandes players de nuvem, né, fornecem realmente os seus data centers para poder disponibilizar serviços, inclusive banco de dados, beleza? E vamos lá, pessoal, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre é possível aprender banco de dados sendo leigo? Sim, com certeza. Todo mundo tem a oportunidade de começar do zero, né? Então, em qualquer esporte, em qualquer profissão, todo mundo tem que começar um dia, tá? Então, eu comecei como leigo, cara. Só que faz 15 anos atrás que eu comecei como leigo, no ano de 2006. 2006, exatamente. Então, vai fazer, inclusive, até mais do que 15 anos já. Já está passando de 15 anos, realmente. Tá? Então, o que a gente tem que entender? Que todo mundo tem que entender, realmente, que pode começar do zero em alguma coisa, tá? Só que quando a gente está começando do zero em alguma coisa, a gente precisa entender quais são os primeiros passos, né? Qual é a ordem correta, o que você precisa ter de pré-requisito para conseguir iniciar numa área nova. E eu vou falar para vocês realmente nesse vídeo como que você pode aprender banco de dados realmente sendo leigo, começando do zero e etc, tá? Acho que o primeiro ponto que a gente pode compartilhar com vocês são sobre as faculdades, né? Então, as faculdades, elas não te preparam literalmente para o mercado, de te dar um diferencial, de te mostrar projetos reais na prática, de aprofundar muito nessa área de banco de dados principalmente, mas ela vai te mostrar realmente conceitos, né? Conceitos do que existem, tá? Então, para quem é leigo, para quem está começando, a faculdade é o primeiro passo, literalmente. Quando eu comecei lá em 2006, eu comecei realmente na faculdade. Fiz uma faculdade de sistema de informação. Eu sou natural do Espírito Santo, né? E morei em Vila Velha grande parte da minha vida. E hoje eu moro em São Paulo já há 7 anos. Mas eu comecei a faculdade de sistema de informação e foi lá que eu comecei a entender, né? Que existiam várias áreas dentro da área de tecnologia, área de desenvolvimento, área de banco de dados, né? Que existe o administrador de banco de dados, que existem vários tipos de banco de dados no mercado, que tem área de segurança, tem área de sistemas operacionais, que tem diversas camadas realmente que a gente pode estar assumindo. Então a faculdade ela vai te mostrar, dar uma geral naquilo que existe, tá? Inclusive também ela vai te dar uma base dos conceitos, tá? Então na faculdade você vai aprender um pouquinho sobre banco de dados, entender o que é uma linguagem de SQL, tá? Que é muito utilizado em banco de dados relacionais, que é o Structured Query Language, que é a linguagem de consulta estruturada, tá? Basicamente foi uma linguagem utilizada para consultar, manipular e definir dados e fornecer controle de acesso. Quando a gente fala da linguagem SQL, ela foi desenvolvida pela primeira vez pela IBM nos anos de 1970, e com a Oracle como principal contribuinte, tá? O que levou à implementação do padrão SQL ANSI, que é o padrão mais utilizado, tá? Então, o SQL estimulou muitas extensões de empresas como IBM, Oracle e Microsoft, e o SQL é utilizado muito, ele é muito utilizado ainda hoje em dia, mesmo com essas
novas linguagens de programação que estão começando a aparecer, tá? Então, a gente fala realmente de SQL sendo uma das bases que você precisa ter de conhecimento sendo leigo, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Cara, acompanha realmente, inclusive o canal do DBOCM, que lá a gente vai conseguir, inclusive, te mostrar alguns passos aí sobre esses conceitos de SQL, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, realmente uma sugestão aí, você sendo leigo, cara. Qual que é o primeiro passo? Estou totalmente perdido, não sei nem por onde começar. Cara, a faculdade vai te dar uma bela introdução do que é a área de tecnologia, tá? E lembrando que nós estamos na era da informação, né? Então, muitas vezes o que você vai aprender na faculdade, você poderia facilmente ter esse material utilizando a internet, tá? Então, hoje a gente consegue ter acesso a muita informação simplesmente com o seu celular, cara. Então, muitas vezes, a gente sabe que os grandes empresas, né, tem várias matérias aí falando que a Apple, a IBM, a Google, elas não exigem mais diplomas de faculdade para contratar profissionais da área de tecnologia. Por quê? Cara, se você for um cara curioso, você vai ver que você vai encontrar muitas coisas que são ensinadas na faculdade e na internet, tá? Então, se você é leigo, se você quer trabalhar na área de tecnologia, cara, uma dica, sempre tem esse perfil mais curioso de querer realmente se aprofundar, de querer realmente entender mais a fundo como que as coisas funcionam, entender quais são os sistemas operacionais existentes, um pouquinho sobre a arquitetura de computadores, tá? Aqui isso é importante, você entender o que é uma memória, o que é uma CPU, muitas vezes conceitos que você utiliza para comprar um notebook, tá? Esses são os elementos básicos que você vai precisar na área de tecnologia, tá? Então, arquitetura de computadores, a linguagem SQL, para trabalhar com banco de dados, realmente é uma linguagem fundamental. A parte aí de entender realmente um pouco de sistemas operacionais, quando se fala de banco de dados, Oracle principalmente, o Linux é um sistema operacional muito utilizado que você tem que ter em mente, tá? Então, entender realmente sobre esses elementos básicos quando se fala da área de tecnologia, tá? Então, você precisa realmente ter esses conceitos. E o que eu recomendo que você faça, né? Aqui no canal da DBOCM, inclusive, nós fazemos vários workshops, muitas vezes, para quem está começando, tá? E nesses workshops, se você entrar agora no nosso canal, você vai ter uma playlist lá gratuita de como instalar o Linux do zero, que é um sistema operacional, tá? Utilizando o VirtualBox, tá? Que é um virtualizador, você cria uma máquina virtual, você faz uma simulação de uma máquina virtualmente dentro da sua estação, do seu notebook, seu desktop, tá? E aí você pode começar a dar os seus primeiros passos, cara. Então, no canal da DBOCM, você pode ver a playlist lá gratuita de como que instala o Linux do zero. Esses são os primeiros passos para quem realmente está começando, tá? Depois disso, depois você já sabe instalar o Linux, cara, qual que é o próximo passo? Saber instalar o Oracle, tá? Faz uma instalação do Oracle do zero. Com isso, você realmente vai conseguir aprender muita coisa e dar os seus primeiros passos. Depois que você tem um Oracle instalado, cara, você já vai conseguir criar um banco de dados, você vai conseguir realmente fazer instruções de SQL e começar a dar os seus primeiros passos, tá? Então, não é de um dia para o outro que você vai entender 100% de tudo e vai estar 100% seguro. Você vai aprendendo durante a jornada. Então, é importante você realmente entender os conceitos principais, os primeiros passos, para você realmente entender como que você pode aprofundar e aprender banco de dados de verdade, tá? Dentro do canal da BLCM a gente mostra muito isso. Primeiro passo, cara, instala o Oracle do zero, tá? Você conseguindo ter o seu laboratório, um local para você testar, cara, é a melhor opção para que você consiga crescer profissionalmente. Por quê? Você vai ter uma área controlada para você errar, para você simular o que é feito dentro das empresas, tá? O que realmente é cobrado dentro de um projeto de banco de dados. E aí você, como leigo, vai começar a ter confiança realmente para começar a dar os seus primeiros passos. Mas você só vai conseguir evoluir se você agir. Se você simplesmente ficar parado e só vendo o que as coisas estão acontecendo, ver vídeo no YouTube, cara, não é assistindo vídeo no YouTube que você vai aprender. É realmente executando e colocando a mão na massa. Então, essa é a metodologia do DBOCM e é assim que a gente acredita realmente que você vai conseguir evoluir, beleza? Então, os dois primeiros passos que eu quero deixar aqui para você. Curso básico de Linux que tem lá no canal da DBOCM, tá? Então você pode ver esse curso básico de Linux, tá lá, várias aulas de como que instala o Linux do zero, é gratuito, cara, não tem nenhum tipo de restrição. E além disso, instalar o Oracle Database, tá? Então você vai instalar o banco de dados Oracle do zero, que vai para você realmente dar os seus primeiros passos para você conseguir evoluir, beleza? Então, basicamente isso que você precisa saber para você começar do zero, cara. E banco de dados é igual a planilha? Não, a planilha é algo que é utilizado individualmente por cada pessoa. Então, cada um tem a sua planilha para poder fazer uma manipulação dos seus dados. Já o banco de dados ele tem uma visão mais abrangente,
de você ter um ambiente compartilhado, de você poder ter acessos simultâneos das aplicações, né? Você tem uma aplicação ou mobile, ou uma aplicação específica via web, cara, você vai estar armazenando as informações dentro de um banco de dados, tá? Então, esse é o conceito de você entender realmente que o banco de dados é algo muito importante hoje para as empresas e é uma área muito nobre que, se você tiver esse conhecimento, você vai conseguir evoluir muito e, claro, você vai... totalmente possível você aprender banco de dados sendo leigo, começando do zero, e o nosso objetivo aqui nesse canal é te dar o passo a passo. Só olhando no nosso canal, você já vai ter já o passo a passo para dar os seus primeiros, suas primeiras iniciativas realmente, de começar a colocar a mão na massa, de entender o que faz um profissional da área de tecnologia relacionado a banco de dados. Como que instala um banco de dados? Como que cria um banco de dados? Como se manipula os dados? E aí começa realmente a sua jornada aqui no canal da DBOCM, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que possa ter ajudado e respondido essa dúvida de uma pessoa que participou dos nossos workshops. Fique ligado que toda semana está rolando vídeos novos aqui no nosso canal, às vezes vídeos mais iniciantes, mais intermediários, mais avançados, mas todos eles com o objetivo de te fazer um profissional disputado quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Fique ligado que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então, se inscreva lá nas plataformas de podcast para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal do DBOCM, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!